Eu quero te dar aqui uma palavra que muda, uma palavra que vai mudar a sua vida, uma palavra que vai mudar o seu ambiente, uma palavra que vai mudar aqui, ó, a sua cabeça, e você vai conseguir entender os propósitos de Deus para você, uma palavra que vai impactar aqui o seu coração, e com esse impacto na sua vida, com esse encontro de Deus para você, você vai reagir, você vai mudar também, porque Deus quer uma mudança primeiro em nós. A gente nunca consegue mudar de fora para dentro. Nós temos que mudar de dentro de nós, para fora, para aquilo a florescer. E a partir do momento que nós nos posicionamos com Deus, nós vamos mudar a nossa situação. E eu quero te dar isso, uma palavra que muda, uma palavra que vai mudar a sua vida. Amém? Então eu quero que você vá lá em 1 Coríntios, no capítulo 2. 1 Coríntios, no capítulo 2. Pega a sua Bíblia, vai lá no Novo Testamento e vai lá em 1 Coríntios 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Produção. Procura aí. Coloca aí para a gente ler. 1 Coríntios, capítulo 2. Amém. Eu quero falar para você de um modo simples de falar coisas espirituais. Eu quero tentar passar para você de um modo simples, para que nós entendamos as coisas espirituais. Nessa epístola de Paulo aos Coríntios, quero fazer um breve adendo para você entender que Corinto, não é Corinthians não, hein? Pelo amor de Deus, aqui não é Corinthians não, hein? Que é Palmeiras. Brincadeira. Corinto era uma igreja muito cobrada por ter recebido muito de Deus. E nós hoje somos isso. A igreja que é você, a igreja que é nós, a igreja que é aqui a casa do Senhor, nós somos muito cobrados por ter recebido muito de Deus. Nós recebemos a salvação, onde Ele na cruz morreu para nos salvar. E aqui na primeira carta de Paulo, escrito ali por volta de 55 anos depois de Cristo, ele fala um pouco sobre isso. E eu quero só mais te falar que Corinto era uma grande metrópole comercial daquela época, que ficava ali na Grécia. E hoje, onde mais nós vivemos? Numa grande metrópole comercial. Então nós nos encaixamos aonde Deus falou na sua palavra. E hoje também nós vivemos na mesma época, na mesma direção do Senhor. Por isso que eu não gosto quando as pessoas falam que a Bíblia está ultrapassada, ou a Bíblia já fala de coisas muito antigas. Não, fala de coisas muito antigas. Não adianta mais ler a Bíblia. A Bíblia é e será a maior bússola da nossa geração. E aqui nada mais se encaixa com a nossa realidade. Corinto também era uma grande metrópole comercial naquele tempo. E Paulo aqui, nessa primeira carta de Paulo, e Paulo era um homem muito letrado. Paulo tinha uma sabedoria acima da média. Paulo era doutor nas leis, mas ele era um perseguidor dos cristãos. Com todo aquele conhecimento que Paulo tinha, vamos dizer que ele era um advogado, um delegado, um homem das leis, juiz. Então ele era um homem acima da média, ele era um doutor nas leis. E aqui, no 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 1, a minha Bíblia está um pouco atualizada, é uma versão atualizada, então ela tem algumas diferenças, mas é a mesma coisa que nós estamos falando, tá bom? Então ele fala: irmãos, na primeira vez que estive com vocês, não usei palavras eloquentes, nem sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus. Quer dizer, Paulo era um homem muito letrado, era um homem acima da média, ele era doutor. Mas o que ele faz? Ele tira todo o seu conhecimento para se expressar de maneira simples. E hoje eu quero, não que eu seja igual ao Paulo, hein, por favor, mas eu quero te falar
e te mostrar algo de maneira simples para que você entenda as coisas espirituais. Então, do mesmo jeito que aqui Paulo fala que ele não usou palavras eloquentes nem sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus, ele tira todo aquele conhecimento, ele tira tudo aquilo que ele sabia, conhecia, para se expressar de maneira simples para o povo entender. Quer dizer, a maneira simples de falar é a melhor forma de expressar os mistérios de Deus. Nada mais é, de forma mais simples, nós conseguimos falar, expressar, de falar como é os mistérios de Deus. A gente não fala como a física. Vamos dizer, Deus abriu o mar. Então o que foi? Foi a força G 2.4 inerte, quando a Terra girou de forma em 360 e aí a água subiu de 90 graus e o povo passou, e quando ele pisou o pé assim, a força fez isso na areia, tal. Então não dá para explicar. Não dá para explicar, até porque não dá para se explicar o mar se abrir. Ou você já foi na praia e quando você estava lá na praia o mar se abriu e você passou, a não ser Maragogi lá, aquelas praias. Só que aí fica aberto. É aí quando a maré enche. Mas não dá para explicar. Não é uma coisa matemática, não é coisa que você entende lá. Não são códigos aí. Hoje nós estamos na era da tecnologia, não são códigos que você digita e aparece alguma coisa aí no seu computador, no seu celular, em algo. Não. A forma mais simples de expressar os mistérios de Deus é essa. É quando você fala que Deus pode mudar a sua vida. E aí você fala, mas não dá, não tem como, porque eu estou negativo e eu preciso pagar, ou o que eu ganho não dá para pagar minhas contas. Mas é isso que eu falo, quando o Espírito Santo de Deus age, quando os mistérios de Deus vêm na sua vida, tudo fica diferente, e as coisas naturais não conseguem explicar o sobrenatural de Deus, como Ele age na sua vida. Nada pode ser explicado. Uma conta simples não pode ser explicada do jeito que Ele multiplicou os pães, só tinha 5 pães e 2 peixes e uma multidão. Como é que a matemática vai explicar isso? Não dá, não tem como, porque até sobrou mais. Então não tem como explicar os mistérios de Deus em sabedoria humana, na prática que nós aprendemos aqui neste mundo. Essa sabedoria espiritual só pode ser explicada pelo Espírito Santo de Deus, e quando nós agirmos na presença dEle, e quando Ele nos der esse dom. E aí as nossas escamas dos olhos desse mundo são abertas e nós começamos a entender o sobrenatural dele. E aqui no versículo 2 ele fala: pois decidi que enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Quer dizer, quando eu estiver aqui eu vou esquecer de tudo, esquecer que eu sou letrado, esquecer que eu sou um homem da lei, esquecer até o meu passado, esquecer que eu perseguia os cristãos e Deus. Eu só não vou esquecer do que me moveu. Eu só não vou esquecer de falar para você por que eu estou aqui, por que a minha vida foi mudada, e eu quero mostrar isso para você hoje. Não importa o que você esteja vivendo, não importa o passado que você já viveu, não importa as coisas que você está absorvendo nesses dias, essa dificuldade que nós estamos passando, eu quero te falar do que move, eu quero te falar do que moveu a minha vida e vai mover a sua também. Eu quero te falar de uma mudança de vida, eu quero te falar que isso não vai mais acontecer, porque nós teremos a força do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então eu quero esquecer que eu sou letrado, Paulo falou, eu quero esquecer de tudo isso, eu quero esquecer do meu passado onde eu te perseguia. Eu quero falar do Espírito Santo, eu quero falar de algo sobrenatural, eu quero falar sobre a salvação, porque Deus, isso aqui ele fala 55 anos depois de Cristo. Então recentemente o Senhor tinha sido crucificado, Ele tinha nos salvado, Ele tinha te salvado. Ele pensou em você sem mesmo você existir. Ou você já era nascido quando Jesus foi crucificado? Não. Ele pensou em mim, Ele pensou em você, Ele pensou em nós. Antes mesmo de nós sermos gerados, Ele já estava pensando na gente. Então aqui Paulo fala isso. Eu vou me esquecer de tudo, exceto daquele que foi crucificado, exceto do sacrifício que Jesus fez para me salvar de perseguidor,
Virei perseguido também com vocês. Então tudo se mudou. No começo desse culto eu falei, eu quero te falar uma palavra que vai mudar. E tudo mudou também na vida de Paulo. De perseguidor, foi perseguido. E aqui no versículo 3, ele fala assim: fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Você entende o que eu estou falando? Até Paulo, com toda a sua posição, com todo o seu doutorado, era um homem de lei, mandava prender, mandava soltar, executava os cristãos, faziam tudo aquilo, mas até Paulo teve medo. Imagina eu, imagina você, imagina se nós também não temos medo do que possa nos acontecer. Mas é momento de nós deixarmos tudo de lado, é momento de nós deixarmos o medo de lado, essa fraqueza, esse tremor que a gente tem de falar de coisas de Deus, de falar de coisas espirituais, de falar para a sua mãe, de falar para o seu pai, de falar para a sua mulher, de falar para o seu esposo, de falar para o seu filho, que Deus pode mudar a vida deles. Pare de ter esse medo, pare de ter esse tremor de que algo possa acontecer com você, de que algo possa acontecer com a sua vida. Entenda que Deus está contigo, e se Ele está contigo, nada pode acontecer. Só vitória, só bênção. É lógico que nós vamos passar problemas. Eu não falei para você que nós vamos ser isento de problemas, isento de coisas que irão tentar nos derrubar. Não, mas até no nosso medo Deus age. Então é momento de nós realmente nos entregarmos. Eu falei no começo, a gente precisa se posicionar, a gente tem que dar nossa cara aí. Muitos grupos que tem aí nas redes e tudo mais, parecem ser gigantes, parecem ser muitos, mas não, são minoria. Mas essa minoria faz tanto barulho, essa minoria faz tanto, ataca tanto, e vai nas redes, e vai lá nas passeatas, e não sei o quê, que parece até uma coisa muito grande, parece que é todo mundo que é daquele jeito, mas não é. Eles têm coragem, eles se posicionam, eles fazem as passeatas lá, eles tiram a roupa, eles fazem de tudo, eles querem ser vistos, eles querem ser ouvidos, eles querem que aquilo seja praticado. Ora, nós também precisamos disso. Eu estava conversando com a minha mãe esses dias, que o Espírito Santo de Deus me tocou e falou isso. Ora, se você está fazendo isso tudo, sacrificando de tudo, deixando sua família, deixando sua casa para fazer a obra de Deus, e você não confia que vai mudar, e você não confia que eu sou capaz de fazer, ora, é em vão então o que você faz. Então não precisa fazer. Se você vai fazer algo que você não acredita, que você realmente não sonha, que Deus está com você, e se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Se você não acredita naquilo que você está fazendo, eu vou fazer, né, sou obrigado mesmo, eu sei que não vai dar certo, mas vou fazer. Ora, do que adianta você fazer então? Não faça. Mas se você faz de maneira forte, faz de maneira perspicaz, vai com tudo, vai com a força do Espírito Santo de Deus, Ele vai te mover, Ele vai falar para onde você tem que ir, e quando Ele falar para onde você tem que ir, vai, mas vai confiando, vai com fé, porque você vai alcançar essa vitória. E Ele é responsável por você, Ele é responsável por mim, Ele é responsável pelos seus filhos, para fazer coisas grandiosas nas nossas vidas. E aqui no versículo 4 ele fala: minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no Espírito. Me firmei no Espírito Santo. Nós estamos aqui hoje, é culto, hoje é a nossa campanha da busca pelo Espírito Santo de Deus. Terça-feira é a busca do Espírito Santo de Deus. E eu procuro mostrar, falar para você que só com o Espírito Santo de Deus nós vamos conseguir alcançar o nosso objetivo, alcançar os nossos sonhos. Talvez você tenha sonhos aí que estão sendo derrubados por causa dessa crise. Ou Satanás está colocando na sua mente que os seus sonhos, que os seus planos não vão dar certo, porque nada está dando certo no mundo inteiro. Eu quero te falar uma coisa: se Deus falou algo para você, se Deus te prometeu algo, Ele vai cumprir. Ele é responsável pela sua vida. Os seus sonhos não se acabaram, os seus sonhos não vão se ruir. Tudo isso que você planejou, tudo isso que Ele te prometeu que iria cumprir esse ano, vai acontecer na sua vida, porque Ele é responsável por você.
E aqui no começo eu falei, eu quero falar um modo simples de falar coisas espirituais. Então assim também falou Paulo. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de eu usar argumentos, né, do vocabulário, dons persuasivos, coisas, frases de efeito, tudo que pode fazer você entender, não. Ele se firmou no Espírito, firmou no que o Espírito Santo queria dizer. É algo simples. Deus te quer, Deus quer te resgatar, e você precisa vir ao Pai. E quando você vir ao Pai, uma conexão irá se cumprir, e Ele vai agir na sua vida, e você vai viver coisas sobrenaturais. De tão simples parece difícil, mas é realmente assim que acontece. E no versículo 5 ele fala: agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. E é o que eu falo, a sabedoria humana fracassa, a sabedoria divina não, ela é eterna, ela dura para todo sempre. Ora, a sabedoria humana nada mais é do que a gente vive hoje aqui, e toda vez ela se cai. Antes era o telefone custava o preço de um carro, hoje não existe mais telefone, aquela sabedoria foi ultrapassada, aquela sabedoria foi ultrapassada, veio o celular, aquele celular gigante, tinha uma anteninha aqui, ó, parecia um tijolo, você jogava em alguém, chegava a quebrar o pescoço, e aí daquele celular grande, aquela sabedoria foi ultrapassada, e quando ela foi ultrapassada veio o celular, antes era o rádio, hoje TV, depois da TV vem a internet. Então essa sabedoria humana, ela fracassa, ela é ultrapassada todos os dias, mas a sabedoria divina não, a sabedoria de Deus, a sabedoria do Espírito Santo de Deus não, ela é eterna, ela dura para sempre, ela nunca vai ter fim, ela é e será eternamente a maior arma que nós vamos ter para ultrapassar esses problemas, para fazer a nossa geração ser mudada, para algo mudar nas nossas vidas. Então não se apegue nessa sabedoria humana, não se apegue em cursos, não se apegue em faculdades. É lógico que você tem que fazer, você precisa ter um conhecimento, você precisa ter uma área de trabalho, você precisa cursar alguma coisa, mas não se apegue a isso. Eu sempre falo que Daniel é uma sabedoria um pouco maior. Eu falo que Salomão tinha sabedorias forenses, intuições, sabedorias de coisas de natureza. Daniel era formado em letras e de ciência da época, mas ele sabia da sabedoria divina. Até por isso, Deus revelou para ele algo que iria acontecer milhares de anos depois. Revelou coisas sobrenaturais que ele não aprendeu na escola, nem na faculdade, nem no EAD, nem num curso que ele fez, nem numa palestra de coach. Ele aprendeu coisas no Espírito Santo do Senhor. E no versículo 6, ele fala assim: no entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era, ou de seus governantes, que logo caem no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus, seu plano antes secreto e oculto, embora ele o tenha elaborado para nossa glória antes do começo do mundo. Então aqui, Paulo fala sobre isso. Ele falou que ele não falou com sabedoria, com palavra de sabedoria. Ele não estava entre lá os seus magistrados, seus professores, que ele tinha que falar com adjetivo, substantivo, com um sujeito e tudo mais. Não. Porque a sabedoria que ele queria passar não era igual essa sabedoria desses governantes que estamos vivendo hoje, onde o prefeito fala uma coisa, o governador fala outra, o presidente fala outra. Os governos, eles não entendem essas coisas espirituais. O político, ele é assim, ele gosta do poder, ele gosta do status, então ele tem ciúmes daquilo tudo. Ele tem ciúmes se alguém é mais poderoso do que ele. Ele tem ciúmes se alguém está fazendo mais coisas do que ele. Eles nunca fazem, mas ficam com ciúmes.
Eles não gostam, eles querem que toda a glória sejam deles. Eu fiz, eu decretei, eu fiz isso, eu construí essa ponte. Então, os governantes aqui, eles não sabiam sobre isso. Eles não tinham esse entendimento, eles não entendem até hoje. E no versículo 9 ele fala assim: é a isso que as escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum viu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Realmente nós temos algo especial. E nós temos algo especial com Deus, porque Ele revela algo para as nossas vidas. E Ele só revela algo para as nossas vidas porque nós amamos a Deus, nós servimos a Ele, nós acreditamos na sua salvação, nós acreditamos que Ele morreu na cruz para nos salvar. Então Ele começa a revelar algo diferente para nós, né? Embora no versículo 8 ele fala: os governantes dessa era, por sua vez, não a entenderam, pois se a houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então, nesse versículo, eles falam o que eu estava falando aqui antes. Eles têm ciúmes. Então, Jesus começou a operar milagres, Jesus começou a fazer coisas grandiosas. Eles falaram: opa, que isso? Ele não pode fazer isso não. Eu que tenho que fazer, eu sou o prefeito, eu sou o governador, eu sou o presidente, só eu posso fazer essas coisas. Esse homem não pode ser não, eu vou crucificar ele. Eu vou levar ele à morte e as pessoas vão entender que ele é fraco e eu sou mais forte do que ele. Então, os governantes não entendem isso. Eles não vão entender sobre a gloriosa paz de Jesus, nem aonde o Senhor pode nos levar, nem aonde o Espírito Santo de Deus vai fazer nas nossas vidas. E aqui ele fala que a gente só vai entender isso quando nós nos apegarmos a Deus, e aí Deus irá revelar algo nas nossas vidas. Quando ele fala: nem olho viu, nem ouvido jamais ouviu, nem, na sua tradução pode dizer, nem jamais penetrou no coração daqueles que o amam. Então aqui nada mais é do que nenhum ser humano arquitetou o que Deus tem nas nossas vidas. Nenhum ser humano é capaz de sonhar os sonhos de Deus. Nenhum ser humano é capaz de colocar no papel e tudo aquilo se cumprir como Deus. Nenhum. O ser humano, sim, que serve a Deus, ele vive algo sobrenatural. O ser humano que se apoia nas coisas da terra, nas coisas humanas, nas coisas desse mundo, ele não vai conseguir alcançar o sobrenatural de Deus, as coisas espirituais. Ele não vai conseguir. Na Bíblia está escrito que quem serve a Deus, esse sim, ele vive o sobrenatural. Ele vive algo que não pode ser explicado. Então nós estamos aqui também vivendo algo que não pode ser explicado. Como que a gente consegue vencer nessa crise que nós estamos vivendo? Como a gente consegue buscar a Deus nesses tempos que estamos vivendo? Como a gente consegue ser fiel a Deus nesse tempo de pecado que estamos vivendo? Como o sobrenatural de Deus consegue atingir as nossas vidas nesses tempos que estamos vivendo? Ninguém vai entender quando Deus fizer algo sobrenatural na sua vida. Deus irá fazer algo sobrenatural da sua vida. Ele vai te tirar daí, vai te levar para um lugar muito maior. Ele vai fazer a restituição do seu casamento, ele vai fazer a restituição da sua família, ele vai fazer a restituição de tudo que você perdeu. E nenhum humano, e nenhum advogado, e nenhum policial, e nenhum professor, ninguém, nenhum prefeito, nem governador, nem presidente vão conseguir entender algo que está acontecendo na sua vida, porque a sua vida vai mudar, todo o seu ambiente irá ser transformado, tudo isso será mudado e você vai alcançar algo espetacular. Mas a partir do momento que você realmente se posicionar no Senhor, a partir do momento que você fizer do Senhor o seu guia, Ele vai fazer algo na sua vida tão sobrenatural que nenhum humano vai conseguir entender. E é isso que Paulo fala sobre para nós. A gente não consegue entender. As outras pessoas
que não conhecem a palavra, ou não conhecem Deus, eles não conseguem entender como isso pode estar acontecendo nas nossas vidas. Ora, isso é uma coisa que não pode ser vivida, mas a gente vive. Ora, a gente reconheceu o sacrifício do Senhor, tudo que Ele nos deu foi algo surpreendente. Ora, o dono do Banco Santander morreu, porque não conseguia respirar. Algo que é nos dado de graça, nem ele com toda a sua riqueza, nem ele com todo o seu dinheiro, com todo o seu poder, conseguiu comprar. Quer dizer, algo humano não conseguiu salvar a vida dele, mas algo sobrenatural consegue salvar as nossas vidas, consegue mudar o nosso ambiente, consegue nos dar o fôlego de vida. Eu falo que a misericórdia do Senhor nos alcança todos os dias. Esse fôlego de vida nada mais é do que a misericórdia de Deus. E no versículo 10 ele fala: mas foi a nós que Deus revelou essas coisas por Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Então, quando nós temos o Espírito Santo, nós temos as revelações dos segredos mais profundos de Deus. Ora, Deus te revela algo. Deus te revela coisas. Você começa a decifrar códigos. Você começa a entender que a sua vida vai mudar a partir do momento que você fizer algo. Ou foi a sua mãe que te falou? Ou foi o seu pai que te falou? Ou foi um amigo que falou que tudo isso você ia conseguir fazer? Ora, as coisas sobrenaturais de Deus só podem vir de Deus, não podem vir de outro lugar. Então, esse Espírito Santo precisa estar nas nossas vidas. Hoje é a busca do Espírito Santo. Nós precisamos ter esse Espírito Santo para Deus revelar coisas para nós. Então, se você está vivendo em um momento difícil, Ele vai te revelar como você sair desse momento. Ele vai te mostrar algo que você pode fazer, ou criar, ou vender nesse momento de crise. Ele vai te dar estratégias para você viver. Nada mais é do que aquilo que Deus falou para você. Você não vai encontrar isso em outro lugar. Uma revelação de algo. Não. Você só vai encontrar quando tiver Deus. E no 11 ele fala assim, pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Então eu falo, quem conhece mais você do que você mesmo? Só você. Você convive com você o dia inteiro. Você sabe o que passa na sua mente, você sabe o que se passa no seu coração, você sabe quando você está doente, você sabe quando você está bem, você sabe quando você está feliz, quando você está triste. Ora, quem conhece mais você do que você mesmo? E aqui é a mesma coisa. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Então nós precisamos ter esse conhecimento. Nós precisamos entender que nesse momento de quarentena, de isolamento, não sei do jeito que você está vivendo aí, é momento de você se conectar com Deus. É momento de você ter uma intimidade com Ele. Qual que é a sua desculpa agora que você não pode orar? Qual que é a sua desculpa aí agora que você não pode ler a palavra de Deus? Qual que é a sua desculpa agora que você, não, para mim fica tarde. Ah, não, para mim não dá, é muito longe. Ora, você está aí na sua casa. É hora de você buscar, é hora de você querer o Espírito Santo de Deus, é hora de você entender que sem Ele você não vai conseguir sair dessa situação, nem eu nem você. Nada será mudado se nós não tivermos essa conexão com Jesus. E você acha, não, mas eu não tenho, eu não posso ter, eu sou pecador. Não, Ele quer a mim, Ele quer a você, Ele quer a nós todos. Ele pode te dar algo sobrenatural, basta você querer e buscar por isso. E aqui ele fala no versículo 13, não, no 12 ainda, né? E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o espírito deste mundo, para que conheçamos
as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, aqui Paulo fala, nós recebemos algo maior. Nós recebemos algo muito maior do que a gente consegue adquirir nesse mundo. Nenhum carro zero, nenhuma casa de alto padrão, nenhum jatinho, nenhum helicóptero, nada pode ser comparado do que ter o Espírito Santo de Deus. Ele fala, nós recebemos o Espírito de Deus e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus tem nos dado gratuitamente. Foi como eu falei agora, o dono do Santander morreu porque não conseguia respirar, algo que é nos dado gratuitamente, o ar. Nós respiramos porque Deus tem misericórdia de nós e nos dá o ar. Ele nos dá tudo isso de graça. Ele nos deu a partir do momento que Ele nos salvou, que Ele nos fez essa terra. A partir do momento que Ele pensou em mim, Ele pensou em você. Então nós recebemos algo maior. Nós recebemos Deus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E como nós recebemos algo maior, nós temos algo maior que nos move. Nós temos algo maior que vai nos levar a coisas incríveis. Então nós temos que nos apossar dessas promessas que Deus tem, que Ele nos dá todos os dias, para que a gente possa realmente mudar a nossa situação. E aqui no 13 ele fala, quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Realmente, quando a gente fala sobre as coisas de Deus, sobre as coisas do Espírito Santo de Deus, parece que a gente não consegue falar para uma pessoa que não entende. Parece que não encaixa na realidade dela. Quando a gente fala que Deus pode abrir o mar, ela não pode acreditar. Quando Deus fala que Ele dá vida até a mulher que era estéril, dá a vida, então a pessoa não consegue acreditar, porque aquilo é uma realidade que ela não está acostumada. Fala, mas como? Eu não posso ter filho, eu vou ter filho? A pessoa que é cega passa a ver, a pessoa que é paraplégica passa a andar, assim como Naamã. Naamã também tinha lepra e ele foi curado. Falou, mas são doenças incuráveis que eu tenho. Então, eu quero te falar que Jesus venceu a morte. E como Ele venceu a morte, a coisa mais absurda de acontecer, que a gente não tem essa capacidade, quer dizer, quando a gente morre, a gente já não consegue fazer mais nada por nós mesmos. Se Ele venceu a morte, o que é esse problema que você está vivendo? O que é essa dificuldade que você está vivendo aí na sua casa? O que é essa dificuldade que você está vivendo no seu trabalho, na sua vida sentimental? Você acha que não vai arrumar ninguém, porque só arruma coisa errada. Deus irá mover algo diferente na sua vida, a partir do momento que nós tivermos esse conhecimento, a partir do momento que nós buscarmos o Espírito de Deus. E aqui no versículo 14 ele fala, mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus, elas lhe parecem loucura, ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Então, o homem natural não vai conseguir coisas espirituais. É o que eu falei, parece até loucura fazer isso aí. Cuspir na mão, e colocar no olho, e o cara voltar a viver, a pessoa voltar a viver. Isso é loucura para alguém. Ele não consegue acreditar que numa simples oração, num simples posicionamento, o milagre, a provisão é chegada. Ora, quem vai acreditar que um profeta, contra toda uma cidade, contra todos ali os profetas de Baal, contra 7.000, contra o reinado, contra todo mundo, uma só pessoa foi lá, orou a Deus e de repente caiu fogo do céu? Eu nunca vi cair fogo do céu. Eu só vi chuva cair. Eu nunca vi isso. Isso não pode acontecer, isso é mentira. Então já parece loucura para o homem natural, para o homem que só vê coisas daqui da terra, para as pessoas que só conseguem acreditar
no que elas pegam, no que elas veem, parece até doideira, parece até loucura, mas o Espírito Santo de Deus nada mais do que isso. Ele confunde as coisas sábias para dar o poder, para dar a vitória. Ele confunde todo esse ambiente, ele confunde as pessoas que estão ao seu lado para te dar a vitória. Ele faz do fraco forte. É isso que o Espírito Santo de Deus nos coloca nas nossas vidas. E aqui no 15 ele fala: quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós sim, nós temos a mente de Cristo. E eu quero falar para você sobre coisas espirituais. Eu quero revelar segredos que você não vai aprender na sua faculdade. Eu quero revelar segredos que você não vai aprender aí no seu EAD. Hoje nós estamos vivendo em ensino à distância, que nós não temos aula. Você não vai aprender em nenhuma faculdade. Você não vai aprender em nenhum coach. Você não vai aprender em nenhum curso aí online que você está conferindo. Você não vai aprender em nenhum lugar. Sabe por quê? Porque isso é diferente. Isso é coisa espiritual. E quando Deus move espiritual, nada nesse mundo pode ser comparado do que Ele pode fazer para a sua vida. Então Jesus irá fazer algo espiritual na sua vida, algo que ninguém vai acreditar que está do seu lado. A sua situação vai mudar a partir do momento que Deus entrar na sua vida. Então nós precisamos entender que Deus precisa ser o administrador das nossas vidas, para que nós combatemos tudo isso que está acontecendo no nosso mundo e nós começamos a viver coisas espirituais de Deus. Deus irá nos revelar segredos jamais imagináveis. E então é isso que eu quero falar. Eu quero revelar segredos que você não vai aprender em nenhum lugar. Eu quero te mostrar um Deus. Eu falei no começo dessa transmissão, eu não quero te apresentar uma religião, eu não quero te apresentar uma placa de igreja, eu quero te apresentar Deus, eu quero te apresentar Jesus. E Ele sim é capaz de mover a sua vida, Ele sim é capaz de mudar essa situação, vai mudar o seu ambiente. Tudo que você pensava lá atrás que não vai acontecer, vai começar a acontecer no momento que Deus começar a fazer coisas sobrenaturais na sua vida. Nós precisamos entender isso, que Deus irá fazer algo, então nós precisamos acreditar. Joe, acabou a trilha aí, Joe. Então nós precisamos acreditar que vai acontecer algo nas nossas vidas. Ele vai mover céus e terra para nos abençoar, para nos mudar. A partir do momento que nós entendermos que este mundo é muito natural para a gente e nós começarmos a viver coisas sobrenaturais, então é momento de nós nos posicionarmos, é momento de nós mostrarmos para quem está nos vendo ou para quem está aí do nosso lado, para quem está na nossa empresa, que nós somos diferentes. Eles não vão entender como Deus irá mudar a nossa situação. Nós não vamos mais ser fracos, nós não vamos mais nos fraquejar, nós vamos ter a força do Espírito Santo de Deus e com ela nós vamos agir a partir disso, e a nossa vida irá transformar simultaneamente a partir do momento que nós acreditarmos. Então você que está aí me assistindo de algum lugar, você creia que Deus irá mudar a sua vida, você creia que Deus irá fazer algo tão impactante na sua vida, que ninguém aí do seu lado vai conseguir acreditar, vai conseguir entender. As pessoas vão até, a revista vai até na sua casa aí para falar: meu Deus, isso aí nunca aconteceu, isso nunca aconteceu na história da população mundial, na história mundial que nós estamos vivendo da humanidade. Então eu quero te estudar, porque não é possível que isso aí pode acontecer com você, não é possível que você conseguiu vencer na crise, não é possível que esse casamento que estava destruído se reconciliou, não é possível que aí na sua família que você está vivendo, você tinha um conflito tão grande com o seu filho, que ninguém aí mais, o seu tio, o seu avô, os seus amigos falavam que nada mais ia mudar. Deixa de lado aí esse filho está nas drogas, esse filho está na bebida, está na noite, esse filho não quer mais saber de nada, esquece, nada vai mais dar certo, ninguém é capaz de mudá-lo. Peraí, chegou o Espírito Santo de Deus para dizer que Deus irá mudar a sua vida, Deus irá impactar de maneira tão sobrenatural, de maneira tão espiritual, que a inteligência humana não vai saber como você fez isso. Eles não vão saber como explicar como Deus agiu na sua vida.
Ora, nada mais é do que eu falei no começo. É momento de nós nos posicionarmos, nos dar voz e a gente aguentar as consequências de viver algo que a gente precisa. Então, se você está aí, aonde você estiver me assistindo, não importa. Eu quero que você pare tudo que você está fazendo e busque agora algo de Deus sobrenatural. E busque agora algo que irá impactar a sua vida. Busque agora o único Deus capaz de resolver os nossos problemas. Busque agora a solução espiritual. Chega de achar que é um auxílio emergencial que vai te ajudar nesses momentos. Chega de pensar que é o presidente que vai te ajudar nesses momentos. Chega de pensar que é um amigo seu que você sabe que já te abandonou vai te ajudar nesse momento. Queira agora saber que Jesus Cristo irá te ajudar nesse momento. Então, da onde é que você está me assistindo? Pare tudo que você está fazendo e clame a Deus agora. Clame a Ele, que irá mudar a sua vida de maneira sobrenatural. Amém? Então pode colocar o Jaime e nós vamos orar a Deus agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, a brilhante estrela da manhã, ó Senhor, Filho de Davi, tenha compaixão de nós agora, Espírito Santo de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, venha, Senhor, ministrar na vida dessa pessoa. Venha colocar, Senhor, realmente os teus propósitos. Venha colocar na mente dela, não algo que nós podemos encontrar aqui nessa terra. Não, não. Aqui nessa terra nós não vamos encontrar a solução para os nossos problemas. Essa solução só vai vir do céu, só vai vir do sobrenatural de Deus, só vai agir quando Deus realmente entrar na nossa vida, entrar nos nossos caminhos, entrar nesse propósito. Aí sim a gente vai conseguir ver a mudança, aí sim a gente vai conseguir combater essa praga desse coronavírus, aí sim nós vamos combater esses governantes que assolam tanto a nossa vida. Então, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero que o Senhor vá de encontro à vida dessa pessoa que precisa realmente de um milagre urgente. Essa pessoa realmente não pode esperar mais um tempo, meu Pai. Essa pessoa está passando por momentos difíceis. Então, Senhor, seja na vida delas, seja agora, Senhor, um Deus todo-poderoso na vida delas. Age, Senhor, de forma inexplicável, age de forma sobrenatural, age de forma sobrenatural, para que ela entenda que ninguém pode solucionar esse problema que ela está passando, somente Jesus. E quando Ele chega, e quando Ele passa por essa situação, todo o seu ambiente muda, aquele lugar já não vai ser o mesmo, a sua situação não vai ser a mesma, a partir do momento que Deus passar pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus Cristo, age na vida dessa pessoa, que ela possa entender que somente o seu sobrenatural irá mover a vida dela para algo inesquecível, para algo inexplicável. Realmente, Senhor, essas escamas dos seus olhos irão se abrir, irão cair, e ela vai conseguir enxergar coisas grandiosas, o sobrenatural. Ela não vai mais enxergar o problema como algo que não é possível de resolver. Ela vai enxergar esse problema como algo possível, porque nós temos o Deus do impossível, e se Ele está conosco, tudo será possível nas nossas vidas. Então, em nome de Jesus, visita essa pessoa, dá a sua direção, meu Pai. Coloca sobre ela o teu Espírito, e que ela possa entender que somente quando Deus é na nossa vida, somente quando nós temos uma conexão eterna com Deus, nós vamos conseguir a lugares que nós sempre sonhamos, porque Deus irá conosco. Deus irá conosco, assim como a sua palavra fala, ali no versículo de número 9, ele fala: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para o que amam a Deus, para aqueles que amam a Deus, que reconhecem o seu sacrifício na cruz, que passam a seguir os seus mandamentos, que passam a seguir os caminhos de Deus. A partir desse momento, nós vamos ter coisas, nós vamos sonhar coisas, nós vamos obter
algo que nunca foi vivido nessa terra, porque Deus é responsável por você. Deus irá realmente ser responsável pela sua vida, e tudo, nada que você imaginou que iria mudar. Se eu tivesse um seria bom, não, Ele vai te dar 10. Se eu tivesse pelo menos assim, o perdão bem pequenininho assim da minha esposa, não, Ele vai te dar uma reconciliação realmente forte. Você vai viver um amor como você nunca viveu antes. Você irá viver aí com a sua família como nunca viveu antes. Você irá viver aí na sua empresa coisas que você nunca viveu antes. Você vai vender como nunca vendeu antes. Você vai viver a sua vida como jamais imaginou. Você irá ter paz no seu coração. Você não vai pensar em momentos pequenos para combater isso, não. Você vai ter o Espírito Santo de Deus, e Ele se move em você 24 horas, 24 horas, você vai ter esse Espírito, você vai ter uma mudança de vida tão radical, que você, e nem seus amigos, nem quem está na sua roda de amigo, a sua família não vai entender algo que você irá viver. Então eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ó Senhor, ó meu Deus e meu Pai. Ó Senhor, obrigado, Pai. Preaching, obrigado, Senhor. Obrigado por, Senhor, colocar algo na minha vida que realmente pode mover uma pessoa, que realmente pode colocar a pessoa em outro patamar. Colocar algo espiritual nas nossas vidas, para que nós alcancemos, para que nós possamos superar essas barreiras. Assim como Davi superou um gigante. Qual que é o gigante aí da sua vida? O que você está passando, que você não está conseguindo mais solução? O que você está vivendo na sua vida que parece que você não vê mais saída? Parece que você não consegue ver uma luz no fim do túnel. Você até pensou em desistir. Você até pensou em parar. Você falou, não vou mais seguir os caminhos do Senhor. Não, não é isso que Ele quer para a minha vida. Eu já fiz muita coisa errada. Não, Deus te quer agora, Deus te quer hoje, para Ele te dar lá na frente um futuro extraordinário. Não pense em parar agora, não pense em desistir agora. Deus quer algo na sua vida diferente. Deus tem algo na sua vida diferente. Eu não estou falando aqui como uma frase de efeito. Eu não estou te contando uma história de carochinha. Eu não estou te contando um filme que tem aí. Eu não estou te contando uma série do Netflix. Eu estou te contando uma promessa de Deus. E ela está escrita aqui na Bíblia Sagrada. E ela foi escrita por homens. Foi escrita por homens, mas derramadas pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero que você entenda que a sua vida pode mudar. A partir do momento que nós acreditarmos que o sobrenatural realmente acontece. Ora, tudo isso aqui foi criado por Deus. Os céus, terra, mar, animais, florestas, tudo. Mas ele não foi construindo, pegou lá o martelo e o prego e foi construindo. Não. E tudo isso, ele não foi lá e pegou um baldinho de água e foi colocando assim no mar. Foi pegando o baldinho lá da torneira dele, foi colocando no mar. Ele não foi pegando a areinha lá e colocando assim, não. Tudo isso que aconteceu aqui, olha como o mundo é complexo, olha como tudo gira certo. Tudo isso foi no sobrenatural, foi no poder da palavra dele. Ele falou, haja luz e houve luz. Pelo poder da palavra dele, tudo isso que nós vemos hoje nesse mundo aconteceu. Então nada mais é do que o sobrenatural que a gente vive. Não pense que você está vivendo aí pela sua força, porque você come aí, você consegue viver, porque você estuda uma coisa aí, você entende e vai fazer. Não, as coisas não acontecem nesse mundo assim. As coisas acontecem pelo sobrenatural. Algo que vai acontecendo de maneira que a gente busca Deus, e assim Ele age. Assim como Ele falou, haja. E Ele vai falando na sua vida, haja fé, haja força, haja aí o milagre, haja a sua situação sendo mudada. Não podemos pensar que quando a gente sai aqui da igreja, agora eu vivo um outro mundo.
Agora lá, eu faço meus esqueminha, não tem problema de eu trair a minha esposa. Ora, o que você está vivendo então? Se você escuta isso, se você escuta a palavra, se você escuta que Deus pode mudar a sua vida, e quando você sai desse ambiente, ou da igreja, ou você desliga esse vídeo, você vive uma outra vida. Ora, do que adianta então? Nada, nada adianta. Eu estava falando isso com a minha mãe hoje. Se a gente não acreditar, se a gente não realmente ter essa certeza, se você não tiver essa certeza que a sua vida vai mudar, ora, do que adianta você fazer então isso? Acredite, acredite que a sua vida vai mudar, acredite que o ambiente que você está vivendo irá mudar, essa situação irá mudar. Tudo tem um começo, meio e fim. Só que o fim com o Senhor é melhor do que todas as coisas, porque Ele nos dá a salvação eterna. Tudo que estamos vivendo nada mais é do que o cumprimento da palavra dEle nas nossas vidas. E se isso não é o sobrenatural, não sei mais o que é. Eu espero que você possa entender isso. Espero que o Espírito Santo possa ter colocado aí no seu ouvido, na sua mente, no seu coração, uma palavra transformadora. E que a gente entenda que Deus irá nos abençoar a partir de um momento que a gente acreditar no sobrenatural. E só vai acreditar no sobrenatural quem é. Então nós precisamos dessa conexão. Nós precisamos de nos conectar com Deus, para que Ele revele essas coisas espirituais nas nossas vidas. Amém?